Oi, gente! Nessa aula, a gente vai falar sobre o comércio internacional e entender como que funciona essas relações comerciais que o Brasil faz com os outros países do mundo e como que esse processo foi se alterando no decorrer da história. Mas para isso, a gente vai precisar retomar alguns conceitos, tanto que eu já falei com vocês, quanto alguns que o Michel já falou. Então, por exemplo, a gente vai ter que retomar aqui e relembrar o que é a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. E a partir dela a gente consegue entender quais os papéis que cada país do mundo exerce nessa dinâmica econômica global. Então, por exemplo, a gente tem os países subdesenvolvidos, caracterizados por serem não industrializados e terem assim um padrão de vida mais baixo na sua população, enquanto os países desenvolvidos seriam mais ou menos o oposto. Eles são industrializados e têm um padrão de vida mais elevado. Assim, o papel dos países subdesenvolvidos normalmente giram em fornecer, vender produtos primários, principalmente o que? Produtos agrícolas, minerais. Então, o minério de ferro, por exemplo, que vai ser vendido para um país desenvolvido. E aí, os países desenvolvidos, como tem a presença de fábricas, eles vão pegar esse minério de ferro, por exemplo, vão transformá-lo em um ferro metálico e com esse ferro vão fazer inúmeros produtos, como um carro, por exemplo. E aí, esse carro, além de ser vendido, claro, no mercado interno, também vai ser exportado para esse país subdesenvolvido. Então a gente vê essa dinâmica em que esse produto que foi originado de um país subdesenvolvido, foi extraído ali, ele vai ser novamente vendido, mas agora na forma de um carro, que tem muito mais valor agregado, que tem o valor do conhecimento dos mecânicos e engenheiros que trabalharam para montar esse carro, e isso aumentou o seu preço, por isso que a gente fala de valor agregado. E claro que esses países desenvolvidos, conforme seus interesses, eles também podem investir algum capital nesses países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, fazer algum investimento, fazer algum empréstimo, principalmente quando isso é interessante a eles. Porque, por exemplo, às vezes esse país está passando alguma dificuldade, então ajudá-lo financeiramente vai ajudar também esse país a se reerguer e assim continuar fornecendo os produtos que esse país desenvolvido precisa. Então é mais ou menos essa dinâmica que ainda acontece com muitos países do mundo, principalmente aqueles que não passaram pelo processo de industrialização. Como muitos países passaram por uma industrialização mais recente, essa nova divisão internacional do trabalho demonstra isso, colocando também em pauta esses países agora recentemente industrializados e que muitas vezes são chamados de países emergentes. Então aqui vai incluir países como Brasil, China, Índia, África do Sul, México. E o que a gente vê de mudanças nessa nova divisão internacional do trabalho em relação à DIT clássica? É que a gente vê que esses países agora vão ter essa instalação de muitas fábricas que vieram dos países desenvolvidos, então as chamadas multinacionais, elas vão se instalar nesses países emergentes porque eles vão ter alguns atrativos, uma mão de obra barata, uma legislação ambiental branda em que você pode poluir à vontade, incentivos fiscais. Então, a gente vai ver que esses países emergentes, eles obviamente vão continuar fornecendo alguns produtos primários, agrícolas e minerais. Entretanto, eles também, como agora têm fábricas, vão conseguir produzir alguns produtos industrializados, como aquele próprio carro, e assim eles vão fornecer esses produtos também para países desenvolvidos. Porque agora esse carro, nesse país emergente, ele vai conseguir ser produzido por um custo muito menor. Exatamente porque a gente vai conseguir economizar, tanto em poluindo o meio ambiente, economizando, quanto pagando menos para os funcionários. Então, você consegue esse carro a um custo menor nesses países emergentes. E ao mesmo tempo, esses países desenvolvidos, o que eles vão oferecer, vender para esses países emergentes? Produtos industrializados de alta tecnologia. Porque, no geral, essas empresas que se instalam no país emergentes não são empresas de alta tecnologia. Então, principalmente produtos como celulares e computadores, muitas vezes são exportados dos desenvolvidos para esses emergentes. E essas fábricas que vieram dos países desenvolvidos e estão agora nos emergentes, logicamente se instalaram ali buscando lucro. E esses lucros, eles vão acabar sendo revertidos novamente aos países desenvolvidos. Então vocês percebem que nas duas dinâmicas, tanto nessa de país desenvolvido com subdesenvolvido, que ainda acontece com aqueles que não se industrializaram, quanto aqueles que se industrializaram recentemente, a gente vê que o maior beneficiado são sempre os países desenvolvidos. Porque até mesmo nessa dinâmica, são eles que vendem os produtos com maior tecnologia e assim conseguem essa maior parte do lucro. E além disso, muitas dessas indústrias instaladas aqui nos emergentes são, na verdade, de países desenvolvidos. Então,
Por isso mesmo que o lucro retorna para eles. Então, no final, o que a gente vê é esse grande contraste entre esses países, entre os ricos e os pobres. E essa mudança na dinâmica econômica global, relacionada à globalização, a gente percebe quando a gente olha esse mapa que eu já usei com vocês, dos espaços industriais. Que a gente consegue notar que em países que passaram por uma industrialização recente, como esses aqui em laranja, como Brasil, Argentina, Índia, China, a gente vê que eles hoje já têm uma grande concentração industrial, como a gente vê aqui em verde. Ó. Esses países eles têm já uma concentração industrial. Muito com essa indústria que talvez não fosse tão viável em países desenvolvidos. São indústrias que muitas vezes usam uma grande mão de obra e buscam, assim, economizar instalando suas fábricas nesses países, para assim ter um produto com um custo menor para poder vender em todo o resto do mundo. Então, em resumo, é isso. A gente vê que a globalização fez com que essas multinacionais mudassem para esses países periféricos, mas que ofereciam condições vantajosas, para poder assim cortar gastos e aumentar os lucros. Agora, falando mais especificamente dessa parte econômica, a gente tem um conceito muito importante, que é o de balança comercial, em que ela traz o que para a gente? Essa diferença entre o que o país vende e o que o país compra de outros países. Então eu faço esse saldo, normalmente anual, de tudo que eu comprei de países estrangeiros, em dólares, e ao mesmo tempo tudo que eu vendi em dólares para todos os países do mundo. E aí com isso eu vou saber se a minha balança é considerada favorável ou uma balança comercial desfavorável. Então favorável é quando em dólares eu consigo exportar mais do que eu importei. Então eu consegui ter um superávit. Eu aumentei as minhas riquezas. Ao mesmo tempo, pode acontecer o contrário. Quando eu resolvo comprar mais, eu importo mais do que eu exporto, eu tenho uma balança desfavorável, eu tenho um déficit. Então eu perdi dinheiro. E em muitos casos, muitos países buscam ter essa balança favorável, principalmente porque é uma forma que ajuda no enriquecimento desse país. Então assim ele consegue mais dinheiro para eventualmente pagar dívidas, por exemplo, como já foi o caso do Brasil por muito tempo. E nessa busca por uma balança comercial favorável, na busca por maiores lucros e riquezas, a gente percebe, a partir desse cenário de um mundo globalizado, uma maior integração econômica entre os diversos países do mundo. Então, o que a gente viu, tanto essa questão relacionada à globalização de avanço no sistema de transporte, tornando-se mais rápido e eficiente, e muitos acordos comerciais que os países fizeram nessas últimas décadas, houve um aumento nesse comércio mundial, de todos os tipos de produtos, que é exatamente essa integração econômica, essa interdependência que um país tem com o outro. Porque, no geral, nenhum país é autossuficiente. Então, um país acaba se focando em algumas áreas e, assim, esse excedente ele vende para outros países e, ao mesmo tempo que ele mesmo não produz ou produz muito pouco, ele acaba comprando desses outros países. Mas, às vezes, acontece de ter um produto que você produz, mas o seu vizinho também produz e consegue ter um preço mais baixo ainda. E aí, normalmente, nesse cenário, o que muitas vezes acontece é o que a gente chama de protecionismo. Até o próprio nome já ajuda. Protecionismo, proteger. E o que os países buscam proteger? Principalmente proteger as suas indústrias, as suas empresas, dessas empresas estrangeiras. E aí, como que você aplica essas medidas protecionistas? De duas formas principalmente. Aplicando subsídios a algum produto nacional que você tem, ou você taxando algum produto que vem do exterior. E dessa forma, eu acabo favorecendo esses produtos nacionais em detrimento desse produto que foi importado. Então, essa questão de subsídio seria exatamente eu financiar uma parte daquele produto. O governo vai lá e ajuda financeiramente para assim aumentar os lucros e ter um preço menor naquele produto e assim ele se tornar mais competitivo. E é isso o que muitos países europeus fazem. Eles aplicam subsídios aos seus agricultores, por exemplo, ajudando-os a conseguir ter um preço menor nas suas mercadorias, o que dificulta com que outros países, como o Brasil, por exemplo, consigam vender os seus produtos para esses países. E outra forma é simplesmente aplicando impostos a esses produtos. E assim, como esses produtos importados vão estar cheios de impostos, os consumidores não irão comprá-los, porque o produto nacional vai ser mais barato, exatamente porque não vai ter todos esses impostos, enquanto esse estrangeiro vai estar muito caro. Então essas duas práticas, em muitos casos, são consideradas uma concorrência desleal, exatamente porque você acaba minando a sua concorrência.
porque ela não consegue vender os seus produtos exatamente por causa dessas medidas. E por isso mesmo o protecionismo acaba sendo um dos principais obstáculos a essa integração que a gente percebe aqui nesse mapa, por exemplo, do ano de 2018. E para isso, para poder diminuir essas barreiras que os países criam a produtos estrangeiros, foi fundada a Organização Mundial do Comércio, ou chamada de OMC, em que ela tem o objetivo principal de regular esses acordos comerciais que os países fazem entre si. Então, se um país, por exemplo, julgar que ele está sendo prejudicado por outro país, porque ele está tomando alguma medida, como um subsídio agrícola, esse país vai lá na OMC e assim a OMC que vai julgar se esse pedido desse país ele é válido ou não. E assim tomar as medidas possíveis para tentar tornar o comércio mais justo entre todas as nações. Então, assim, o objetivo principal da OMC é defender esse livre comércio, que é essa facilitação na transação, ou seja, exatamente diminuir esse protecionismo dos países, estimulá-los a abrir sua economia para assim aumentar esse fluxo de mercadorias, de forma com que favoreçam todos os países. E uma outra forma que os países têm de tentar diminuir essas barreiras que existem entre os países para poder comercializar é principalmente a criação dos blocos econômicos, já que o objetivo principal é exatamente diminuir ou eliminar todas essas barreiras que dificultam esse fluxo de mercadorias, serviços, mão de obra e etc. Então, os blocos econômicos eles têm uma ideia de o quê? Da união faz a força. Então, um país ajuda o outro, facilitando esse fluxo de mercadorias, para assim todo mundo sair em vantagem, já que assim tanto eu vendo meu produto para o meu país vizinho, aquele produto que ele não tem, quanto esse país vende para mim o que eu não tenho. E assim todo mundo sai em vantagem, em detrimento de países que simplesmente não têm acordo com bloco nenhum, ajudando consequentemente a obter maiores lucros e a acumulação de capital, que é o objetivo dos países. Esses blocos econômicos eles podem ser organizados em diferentes formas, que a gente pode dizer até que seriam diferentes níveis de organização, tanto dos acordos que são mais simples, como as zonas de livre comércio, quanto aqueles que praticamente unem os países como a União Econômica e Monetária. Então a gente vê que na zona de livre comércio, a principal característica é reduzir ou até extinguir essas barreiras comerciais entre os membros. Então, essa taxa de importação que normalmente um país cobra para poder trazer esse produto estrangeiro, ela pode ser simplesmente abolida ou diminuída entre esses países que acordaram entre si. E aí, a partir disso, a gente tem alguns outros acordos que têm uma complexidade um pouco maior, como a União Aduaneira, por exemplo. Além dessa característica de redução ou extinção de barreiras comerciais, a gente também tem a aplicação da tarifa externa comum, que é como se fosse um imposto de importação único, uma taxa única que todos esses países pertencentes ao bloco vão aplicar a qualquer país fora do bloco. E isso, consequentemente, ajuda nessa união desses países do bloco. Já que, como todo mundo vai estar utilizando a mesma taxa para produtos estrangeiros, a gente acaba favorecendo os produtos do nosso bloco. Porque imagina, o Brasil resolve vender um manufaturado para o Uruguai. O Brasil ele vai pagar bem menos impostos do que um outro país que não pertence ao Mercosul. E assim, mesmo que aquele outro produto fora de um país do Mercosul ele possa eventualmente ser mais barato, o Uruguai vai acabar tendo uma prioridade para esse produto brasileiro. Então, ao mesmo tempo que o Uruguai nos ajuda nesse sentido, eventualmente o contrário pode acontecer também. De algum produto que eventualmente teríamos um preço melhor em outro país, a gente vai priorizar esse produto vindo do Uruguai por ele ser um membro do bloco. Então, a gente tem como principal exemplo de união aduaneira hoje o Mercosul. Essa zona de livre comércio, principalmente o acordo entre os Estados Unidos, México e Canadá. Aí o mercado comum, ele realmente é marcado por uma integração muito grande entre os países. É quase como se não houvesse mais fronteiras entre eles. Então, além de ele ter essas características da tarifa externa comum e da redução de barreiras, ele também vai ter um órgão supranacional, ou seja, que pertence a todos esses países, que vai ser responsável por criar uma certa padronização entre eles. Então eles vão ter o quê? Uma legislação padronizada. Então as leis ambientais vão ser padronizadas, leis trabalhistas vão ser as mesmas para todos os países, e assim para várias outras características. E uma característica que é muito marcante é a livre circulação, não só de mercadorias, como também de serviços e de pessoas. E a gente vê isso muito na União Europeia. Então, se você for um cidadão europeu, independente de qual país você está, você consegue circular
em todos os países do bloco, sem dificuldades. Não tem todas essas dificuldades que, por exemplo, se a gente agora resolver ir lá visitar algum país da Europa, a gente vai ter uma certa burocracia, vão exigir, vão nos perguntar por que a gente está entrando lá. Se você for um europeu, não vai ter questionamento nenhum. Você não tem que passar por trâmites burocráticos. E aí o mercado comum, ele pode eventualmente chegar num nível de integração ainda maior, que seria um subtipo de mercado comum, que é a União Econômica e Monetária, que é o estágio que a União Europeia se encontra nesse momento. Que além de todas essas características que o mercado comum tem, eles ainda têm uma moeda única entre todos os membros, que no caso é o euro. E é o único exemplo de bloco que já chegou nesses dois níveis agora, que a gente sabe que tem de maior integração. Então é realmente como se a União Europeia fosse um país único. Entrega de corte de tantas características integradoras que eles têm. Aqui a gente vê os principais exemplos de blocos econômicos no mundo. Então aqui a gente consegue ver com destaque o Mercosul, o Pacto Andino, a gente tem esse acordo dos países da América do Norte. A gente também tem a APEC, que corresponde a esses países do Oceano Pacífico. Entretanto, na aula de hoje eu vou dar um enfoque para o Mercosul, que é o que mais interessa para a gente no comércio, já que o Brasil faz parte do Mercosul. Então a sigla Mercosul, na verdade, significa Mercado Comum do Sul, mas não confundam, isso é importante. O Mercosul, na verdade, não é o mercado comum. Ele teria um objetivo de se tornar um mercado comum, mas atualmente ele é considerado uma união aduaneira. Isso significa o quê? Que a gente tem aquela característica de redução das taxas entre os países membros e também a aplicação de uma tarifa externa comum, mas que não abrange todos os tipos de mercadorias. Então a gente tem várias exceções a essa tarifa. Então o Mercosul ainda está bem longe de ser um mercado comum, porque a gente não tem todas aquelas características integradoras que eu falei para vocês, de uma legislação padronizada, de um parlamento que vai definir todas essas leis para todos os países. Até temos um parlamento do Mercosul, mas ele ainda não tem toda essa força como o parlamento europeu tem, por exemplo. Então a gente ainda está um pouco distante de alcançar esse status de mercado comum. Entretanto, é claro, a gente já vê que o Mercosul já teve alguns benefícios sociais. Então a gente vê que você consegue ter uma grande facilidade para viajar para qualquer país do Mercosul. Você só precisa apresentar seu RG para poder validar diplomas. Então você fez uma faculdade aqui no Brasil, você consegue validar esse diploma na Argentina, por exemplo, e assim trabalhar lá. E existem também facilidades para você residir e viver em qualquer país pertencente ao bloco. Então a gente vê que, por mais que o objetivo principal do Mercosul fosse esse comercial, facilitar essas trocas de mercadorias, a gente vê que também teve benefícios diretamente para a população. Mas mesmo econômicos, a gente vê que existem benefícios, porque muitos produtos manufaturados, então que têm um maior valor agregado, eles são exportados para vários países aqui pertencentes ao bloco. E que se não fosse esse bloco, bem possivelmente a gente não conseguiria vendê-los, já que outros países de fora conseguiriam preços menores para vender esses manufaturados que a gente tem. Então, por mais que muitas pessoas sejam contrárias, o Mercosul ele é sim muito vantajoso para o Brasil. A gente tem até um exemplo mais recente dessa mudança das placas de carro para facilitar esse fluxo de carros entre os países. Então, um novo exemplo dessa integração entre os países. Agora, falando mais especificamente do caso brasileiro, vamos entender um pouco como que foi historicamente essas relações comerciais que o Brasil fez. Então, se a gente pegar desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje, a gente percebe que o Brasil sempre teve essa característica agroexportadora, em que os nossos recursos naturais eles eram daqui retirados e mandados para esses países desenvolvidos. Naquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A gente vê aqui, ó, que desde a chegada dos portugueses a gente teve a grande exploração do pau-brasil, e aí a partir do Brasil colônia, já com a diminuição da quantidade de pau-brasil, iniciou-se o ciclo da cana-de-açúcar, então a produção de açúcar, que era muito valioso na época. Depois, com o tempo, com o aumento da concorrência do açúcar com outros países, houve o surgimento do ciclo do ouro, em que se descobriu algumas reservas de ouro lá em Minas Gerais, principalmente, e enquanto essas jazidas duraram, esse foi o principal produto explorado aqui do Brasil, indo principalmente para a coroa portuguesa, claro. Com o fim dessas reservas, a gente teve um certo período para o ciclo do algodão, em que esse produto era plantado aqui no nosso território e vendido principalmente às fábricas inglesas, que estavam passando por uma revolução industrial
e assim necessitavam do algodão para a fabricação de tecidos, essas fábricas têxteis. Depois do ciclo do algodão, a gente tem um dos principais ciclos, que é o ciclo do café, em que foi altamente lucrativo por muito tempo para o Brasil e que teve essa queda a partir da queda da Bolsa de Nova York, lá em 1929, como eu já dei mais detalhes para vocês na última aula. E a gente teve também alguns períodos curtos de ciclo da borracha, dois principalmente. Esse aqui no século XIX, em que a borracha começou a ser utilizada nas indústrias, para pneus, por exemplo. Então a gente extraía a borracha lá na região amazônica e vendia esse látex para esses países desenvolvidos, passando pela Revolução Industrial. Mas a gente teve a concorrência, principalmente a partir de 1910, com alguns países asiáticos, e isso acabou diminuindo essa comercialização da borracha brasileira. Mas a gente teve um outro período, bem curto, durante a Segunda Guerra Mundial, em que essa borracha vinda da Ásia, ela estava sob controle inimigo, sob controle dos países do eixo, no caso, sob controle do Japão. Então, assim, a borracha brasileira acabou virando uma alternativa para os países aliados. Então, é isso que eu quero que vocês percebam aqui. Em todo o decorrer da nossa história, a gente teve como característica a extração, esse extrativismo, ou produção agrícola, em que a gente ainda vê até os dias de hoje. Aqui só de forma escrita o que eu falei para vocês, rapidamente. Aqui o complemento. E agora aqui falando mais recentemente, a gente vê a partir de 1930, no governo Vargas, esse início da industrialização e que teve continuidade com o Juscelino Kubitschek. No governo desses dois presidentes, a gente viu muito marcada essa política de substituição de importações, que eu falei com mais detalhes na última aula, mas que resumidamente essa política que busca, como o próprio nome diz, substituir as importações. Então eu vou deixar de importar todos os produtos manufaturados e começar a produzir em indústrias nacionais. Uma outra política que influenciou o comércio brasileiro, mas aí já aplicado no final da ditadura militar, foi medidas protecionistas aplicadas, né, já na década de 80, em que o objetivo principal era estimular a exportação. Então, eu adotava medidas que dificultavam a entrada de produtos estrangeiros, protecionismo, para poder estimular que eu apenas venda, porque assim vendendo produtos, eu vou ter uma balança comercial favorável e assim eu vou conseguir mais dinheiro, já que nessa época a gente precisava de dinheiro para poder pagar juros de dívidas que a gente tinha com os países estrangeiros. E já na década de 90, a gente viu um movimento contrário a esse protecionista, em que a gente viu uma abertura econômica a produtos estrangeiros, que se iniciou ali no governo do Fernando Collor. E é claro que a gente vê a Fábrica Nacional de Motores, seria um exemplo aí dessa parte da política de substituição de importações, que a gente começa a produzir muitos motores e depois caminhões aqui no nosso território para evitar de se importá-los. E o que a gente vê na atualidade aqui no Brasil? Em que a gente mantém esse histórico de exportador, principalmente dessas commodities. E o que são commodities? São principalmente produtos que estão em seu estado primário ou bruto. Então a gente simplesmente retira da natureza e não passa por nenhum processo industrial. Aí é claro, os principais que a gente tem no Brasil é a soja, como é destaque, mas também o petróleo, café, milho, a carne. E a gente vê, nas últimas décadas, um aumento desse caráter agroexportador do Brasil, também relacionado a um processo de desindustrialização. Então a gente percebe que o Brasil está aumentando essa participação na exportação agrícola e diminuindo a quantidade de indústrias, a participação da indústria aqui no nosso território. E os principais motivos da gente estar priorizando a agricultura e diminuindo as indústrias são dois, que é a dificuldade em concorrer com produtos asiáticos, principalmente os chineses ou dos tigres asiáticos, em que como eles têm uma mão de obra muito barata, esses produtos também são muito baratos que eles fornecem. Então quando um produto chinês entra aqui no Brasil, por ele ter um baixo custo, as indústrias brasileiras não conseguem concorrer e ter um preço competitivo. Isso faz com que o consumidor vá priorizar esse produto chinês e assim as indústrias nacionais não conseguem se manter. Mas esse não é o único problema, porque se a gente for pensar, mesmo que a gente não tenha essa mão de obra tão barata, mas se a gente fosse um país que investisse muito em ciência e tecnologia, a gente conseguiria produzir inovações. Então a gente ia conseguir produzir novos produtos que atendam necessidades mundiais e a gente conseguiria exportar essas tecnologias, porque todo o país do mundo se interessa em tecnologias que ou vão gerar mais lucro ou vão gerar bem-estar social.
Então, a gente assim conseguiria também vender nossos produtos. Mas como a gente não faz isso, a gente é um país que investe muito pouco em ciência e tecnologia, os nossos produtos não têm essa inovação, esse caráter inovador que ajudaria a vendê-lo, mesmo que a gente não tivesse um preço tão competitivo assim. Então, o que a gente vê daí nesse cenário, como a gente não tem um ambiente propício para as indústrias, elas estão simplesmente diminuindo e favorecendo a nossa economia a agroexportação, o que claramente é um atraso para o país se a gente ficar dependendo, até os dias de hoje ainda, de produtos agrícolas. Mas infelizmente é o que acontece. Infelizmente o que a gente vê atualmente no Brasil é esse cenário de andar para trás, em vez de buscar investir em ciência e tecnologia para a gente se modernizar e quem sabe um dia virar um país desenvolvido. Na verdade a gente está caminhando para manter o que a gente tinha no decorrer da nossa história. Quais são os principais parceiros comerciais que tanto a gente vende quanto compra produtos? Os nossos dois principais parceiros são, na verdade, fora do bloco, que é a China e os Estados Unidos. Então a gente vê que ainda muitas relações entre países fora do bloco ainda acontecem, não só com o Brasil, como vários países também. E a China é com certeza o nosso maior parceiro, porque a gente vende muitos produtos agrícolas, principalmente soja e carne, e importa muitos produtos manufaturados, então derivados de plástico, produtos eletrônicos manufaturados. E com os Estados Unidos a gente tem uma relação parecida também. A gente exporta para eles celulose e suco de laranja, como os principais destaques, e importa muitos produtos manufaturados, insumos agrícolas, por exemplo. Aqui só para mostrar para vocês como que foi no ano de 2018 as exportações de commodities que o Brasil realizou com alguns países. Então a gente vê que os principais destaques são a China, que é o que a gente mais realiza, e também os Estados Unidos e a União Europeia. Já na questão da importação, a gente ainda assim importa algumas commodities, como muitos derivados de petróleo, a gente importa, por exemplo, da China, dos Estados Unidos, e até mesmo alguns metais a gente ainda acaba importando. Então, cobre chileno, por exemplo, é um que a gente acaba importando para abastecer o nosso mercado. E aqui para vocês tentarem resolver uma questão de vestibular, essa aqui é bem curtinha, então vou passar para a próxima. Então a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, gente, pode me contatar, Facebook, WhatsApp, fiquem à vontade, qualquer problema. Se não conseguirem resolver alguma dessas duas questões, também podem entrar em contato comigo, ou nos plantões que estão sempre acontecendo aí nas terças. Então é isso, gente. Muito obrigado e bons estudos.